Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, muita coisa preocupante lá dentro do nosso clube. Não somente a saída do João Vitor preocupa, mas o Vasco está falido, cara, sem dinheiro para contratar. Vamos falar dessa situação que vários jornalistas vêm confirmando que a situação é muito preocupante no Vasco. Vamos falar também do Maurício Lemos. Quando que esse jogador vai estrear? Será que vai jogar no Clássico? Podemos ter uma baixa no time titular devido a uma lesão e pode, quem sabe, ganhar uma chance aí, o uruguaio sendo titular, quem sabe, né, cara? Vamos falar disso aqui no nosso vídeo. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no nosso canal. Vai lá também no meu canal Showball. Postei um vídeo agora há pouco lá falando sobre as maiores transferências do futebol mundial e tem jogador do Vasco lá, hein, cara? Se inscreve lá para ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. Valeu demais! Bom, pessoal, como todo mundo sabe, o Vasco aí tá vivendo um ano muito caótico, um ano muito preocupante aí para nós torcedores, né, cara? Sem dinheiro, sem criatividade e com péssimos profissionais trabalhando dentro do nosso clube. O torcedor não vê um prognóstico positivo no Vasco nessa temporada de 2025. É o início da temporada, sim, beleza, é o início da temporada. Mas a incompetência começa desde o início, meu amigo. Não dá tempo para você corrigir com o carro andando, né? Principalmente sem isso aqui, né, mano? Sem dinheiro, né? Porque o Vasco não vai ter criatividade alguma. Porque o Vasco claramente não vai ter fonte de renda nenhuma nessa temporada aí, se não vender a SAF. E a situação é muito preocupante porque não temos elenco. O elenco extremamente limitado. Não é elenco para meio da tabela, é elenco para não cair de divisão. O Vasco, longe disso, o elenco é muito inferior, porque já nessa primeira parte de temporada, nossos dois principais atacantes estão lesionados. Ano passado não, esses caras aí, tanto o David e o Watson jogaram até ali meados de setembro, esses caras estavam entrando em campo. E esse ano não, os caras vão iniciar praticamente o primeiro semestre todinho fora aí do campo, e isso é muito preocupante para nós torcedores, né? Porque o Vasco não tem dinheiro, não temos criatividade. E os nomes que a diretoria buscou para reforçar o Vasco tivemos negativas, né? Infelizmente, não sabemos o que irá acontecer com o nosso clube. Temos apenas 16 dias para o fechamento da janela de transferências. Se não conseguiu contratar jogadores no final de novembro até hoje, jogadores para ataque, né? Porque trouxe um resto aí para a zaga, né? Mas jogadores para ataque, que é o que interessa, não conseguiu contratar. Levou mais de um mês em negociações com um jogador que estava lá na América do México, o Brian Rodrigues, não conseguiu fechar com ele. O que leva o torcedor a crer que o Vasco, em 16 dias, apenas um pouco mais de 2 semanas, vai conseguir contratar jogadores. Uma coisa aí não faz sentido, seriamente para mim não faz sentido o Vasco ter oferecido uma grana astronômica para contratar o Brian Rodrigues. E hoje, dia 12 de fevereiro, todo mundo fala que o Vasco está falido, que o Vasco não tem dinheiro. O que aconteceu com a grana que seria investida nesse jogador? Qual o destino que foi o dinheiro que o Vasco iria investir no Brian Rodrigues? Não tem coletiva de presidente do Vasco para esclarecer nada. Não tem coletiva desse incompetente chamado Marcelo Santana. O torcedor fica realmente sem saber o que está acontecendo dentro do clube. Cadê a transparência? Cadê o que está sendo feito com o dinheiro do Vasco? Quanto que o Vasco tem em caixa aí para investir? Foi falado pelo próprio Pedrinho. O Vasco tinha em média 25 milhões de reais. Mas vários jornalistas apuraram que o Vasco teria oferecido muito além dessa quantia para contratar o Brian Rodrigues. De onde iria sair esse dinheiro? Cadê essa grana para contratar outros jogadores? O tempo está passando, meu amigo. Cadê a situação aí dos atacantes de lado? Não precisa trazer só um, precisa de pelo menos 3, meu amigo. Pelo menos 3 aí. O Vasco não tem elenco. O torcedor já teme pelo pior já nesses próximos 2 clássicos e também no jogo de terça-feira na Copa do Brasil, cara. Um jogo extremamente importante para mim, é o jogo mais importante da temporada. Eu tô cagando para clássico, meu amigo. O que importa é a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil dá um dinheiro aí a mais pro Vasco. O Campeonato Carioca, um campeonato falido, não dá nenhum tostão pro Vasco. Mas nesse ano, a prioridade do Vasco tem que ser a Copa do Brasil, que dá dinheiro, se passar de fase, ganha uma certa quantia aí interessante para o clube. E nesse momento de crise financeira, a prioridade tem que ser a Copa do Brasil, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse caos que está acontecendo no Vasco. Realmente aí o sonho acabou, meu amigo. Eu não acredito que o Vasco vai ser campeão de nada nessa temporada. Antes de começar o ano, se falou que a prioridade máxima do Vasco era a Copa Sul-Americana. Esse time aí não passa da fase de grupos da Sul-Americana, amigo. Com todo respeito aí a quem discorda do que eu tô falando aqui, acha que esse time é maravilhoso, que esse time tem condições de ganhar a Copa Sul-Americana, mas sinceramente, meu amigo, ninguém ganha título nenhum sem atacantes, meu amigo. Não tem. O time não ataca o adversário, como que vai fazer gol, né? Complicado. Bom, e tivemos atualizações quanto à situação do zagueiro Maurício Lemos.
Segundo o Globoesporte.com, existe uma possibilidade do jogador pelo menos ficar à disposição no clássico de sábado contra o Flamengo. O jogador que veio contratado junto ao Atlético Mineiro sequer fez ainda sua estreia como reforço do Vasco. Muitos torcedores se perguntam o que aconteceu com esse jogador e por que dele não está entrando em campo. É simples, cara. Ele não jogava no Atlético Mineiro. Ele era a quarta, terceira opção lá no Galo. Pouco jogava, muitos jogos sequer era relacionado até mesmo para o banco de reservas. E o Vasco simplesmente achou que ele seria o grande feito para a zaga, a grande contratação para a zaga, trouxe ele. Quando ele chegou, viram que realmente o jogador não tinha condicionamento físico nenhum. Ainda precisaria fazer uma boa pré-temporada para pelo menos pegar algum ritmo de jogo aí para tentar entrar em campo. E até hoje, depois de mais de um mês da sua contratação, o jogador sequer fez a sua estreia e existe a expectativa, quem sabe, dele pelo menos ser relacionado para o clássico contra o Flamengo, já que temos dúvidas quanto ao Lucas Oliveira, que sentiu uma lesão no jogo contra o Sampaio Corrêa, e ele pode ficar de fora desse jogo, e o Lucas Freitas entrando ali, formando a dupla de zaga, com até então o jogador do Vasco, João Vitor, né? Vamos falar a respeito da saída desse jogador que pode ir para o Cruzeiro ainda. Mas a situação é essa, cara. Maurício Lemos segue como uma possibilidade para entrar no clássico, mas ainda não é certeza, e o torcedor segue ainda aguardando a estreia desse jogador. Muitos pedem para que a zaga do Vasco seja formada por ele, pelo Capasso, já que o João Vitor pode deixar. O Vasco também vem jogando muito mal, né, cara? Não, o João Vitor não virou um craque da noite pro dia só porque o Cruzeiro quer ele. É um jogador mais ou menos, cara. Não é esse zagueiro todo, é um zagueiro que no Vasco ideal ele seria reserva. Se tivéssemos contratado o Balbuena, contratado o Murilo, que foi especulado lá do Palmeiras, né? Se tivesse o Grego como dono da SAF do Vasco, aí sim, no cenário ideal o João Vitor seria reserva. Mas no Vasco falido do Pedrinho, ele é titular incontestável e segue sendo o melhor zagueiro que temos, ou menos pior, né? Digamos assim, né? Porque melhor é demais, né? Eu acho que menos pior é a palavra certa para decifrar o João Vitor no Vasco. Com certeza aí, na minha opinião, o Maurício Lemos não é o zagueiro que eu gostaria de ver como titular do clube, mas foi o que deu para contratar, né? E nos resta confiar que vai dar certo, já que o Lucas Oliveira já tem um grande pé atrás do torcedor vascaíno aí, que vem comprometendo em alguns jogos, principalmente naquele jogo contra o Volta Redonda, que ele entregou para o jogador fazer o gol, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Maurício Lemos, se você acredita que esse zagueiro será importante. E também o Capasso aí, cara, você daria uma oportunidade para esse jogador? Tá inscrito no Campeonato Carioca, mas sequer vem sendo relacionado. Bom, e por falar em João Vitor, tivemos aqui atualizações, velho. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco teria recebido uma proposta de 6,5 milhões de euros aí para vender o João Vitor para o Cruzeiro. O Globo Esporte apurou melhor essa situação e disse que o Cruzeiro tem uma carta na manga na tentativa de convencer o Vasco a liberar o jogador. O Clube Mineiro está disposto a pagar o resto do valor que o Vasco precisa pagar ao Benfica na transação do jogador. O Vasco contratou o João Vitor no início do ano passado e até o momento só efetuou o pagamento de 500 mil euros, cerca de 2 milhões e 800 mil reais, e tem muitas parcelas atrasadas. Ainda restam cerca de 6,5 milhões de euros, exatamente o que o Cruzeiro quer pagar pelo jogador, equivalente a 38 milhões de reais na cotação atual do euro. Esse contrato foi feito pela CSA7 Partes e pelo próprio Alexandre Matos, que é quem quer tirar o jogador do Vasco, né? O Cruzeiro tenta acertar a compra dos direitos econômicos pelo jogador, pelos mesmos valores restantes ao Vasco, como a gente falou. Com isso, só restaria definir quem irá realizar o repasse dos valores ao Benfica, que tem direito a receber. O clube português está ciente da conversa em curso entre os clubes brasileiros e o jogador, por sua vez, quer se transferir para o Cruzeiro. Para deixar claro, o João Vitor quer jogar no Cruzeiro, foi atraído pelo projeto esportivo do Cruzeiro, vai receber um salário astronômico lá, o salário agradou muito o jogador e ele quer respirar novos ares, dando a entender que quer realmente sair do Vasco. Se essa proposta for aceita pelo clube, o João Vitor deverá sair nas próximas horas ou nos próximos dias do Vasco. Fato é que o Vasco faz jogo duro, porque não vai ter tempo hábil de trazer um zagueiro à altura e tão pouco dinheiro, né? Porque o dinheiro não vai vir para o nosso bolso, vai para o bolso do Benfica, devido aí ao Vasco ter essa dívida gigantesca com o clube português pela contratação desse zagueiro. Aí entra o que eu falei, né? O torcedor já está preocupado e já tentando montar a zaga do Vasco com o que temos no elenco, né, cara? Vai ter que ser Maurício Lemos e Capasso, ou Maurício Lemos e Lucas Oliveira. Maurício Lemos aí vai passar a ser o grande xerife no lugar do João Vitor, né? E o outro vai ter que disputar ali entre esses outros jogadores restantes aí, ou até mesmo algum jogador da base, como o Lincoln. Não sabemos o que vai acontecer com o João Vitor. Se essa grana viesse pro bolso do Vasco, eu venderia na mesma hora. Mas como não vai vir pro Vasco, o Vasco vai ter que dar uma segurada aí, mano, porque não dá para se fazer de alguns jogadores do elenco. O elenco é extremamente fraco. João Vitor, eu entendo que não é isso tudo, mas não dá para você jogar no lixo também uma possibilidade desse jogador continuar no Vasco, né? Complicado, velho. Um dilema total aí para a diretoria do Vasco. Não sabemos o que irá acontecer, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da possibilidade de saída do João Vitor.
Se for um negócio muito benéfico ao Vasco, o Vasco com certeza vai aceitar, o jogador vai sair do clube. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se tiver novidades, vamos trazer a qualquer momento no canal. E tamo junto. E é nóis.